Os três reis magos. Os ditos três reis magos vêm de uma tradição da Igreja. Todavia, o Evangelho de Mateus, o único a falar desse estranho episódio, não diz que eles fossem reis, além do que o Evangelho de Lucas desmente toda a história. Tendo, pois, nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que vieram do Oriente a Jerusalém uns magos que perguntavam: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Pois do Oriente vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. O rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e com ele toda Jerusalém. E reunindo todos os principais sacerdotes e os escribas do povo, perguntava-lhes onde havia de nascer o Cristo. Responderam-lhe eles: em Belém da Judéia, pois assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes chamou secretamente os magos e deles inquiriu com precisão acerca do tempo que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide, perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. Tendo eles, pois, ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinha visto quando no Oriente ia diante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem eles a estrela, regozijaram-se com grande alegria. E entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. E abrindo os seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Ora, sendo por divina revelação avisados em sonho para não voltarem a Herodes, regressaram à sua terra por outro caminho. E havendo eles se retirado, eis que um anjo do Senhor apareceu a José em sonho, dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito, e ali fica até que eu te fale, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Levantou-se, pois, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito, e lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito da parte do Senhor pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Então Herodes, vendo que fora iludido pelos magos, irou-se grandemente e mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo que havia em Belém e em todos os seus arredores, segundo o tempo que com precisão inquirira dos magos. Mateus 2, versículos 1 a 16. Mas tendo morrido Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito, dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que procuravam a morte do menino. Então ele se levantou e tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Ouvindo, porém, que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá, mas avisado em sonho por divina revelação, retirou-se para as regiões da Galileia e foi habitar numa cidade chamada Nazaré. Versículos 19 a 22. Se José retirou-se para as regiões da Galileia e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, isso significa que ele não era habitante de Nazaré. Se o fosse, o evangelista teria dito que ele teria retornado para Nazaré. Mas em vez disso, ele foi habitar lá ao retornar do Egito. Segundo o historiador grego Heródoto, aproximadamente 480 a aproximadamente 425 antes da era cristã, os magos eram originariamente uma tribo de medos que atuavam como sacerdotes e adivinhos sob os reis Aquemênidas, séculos 6 a 4 antes da era cristã. Diz Heródoto: as tribos dos medos são as seguintes: os busos,
os paratacenos, os estrucatos, os arizantos, os búdios e os magos. História 1, página 101. Conforme bem informou Heródoto, magos não eram reis, mas sacerdotes e adivinhos que serviam aos reis. Além de magos não serem reis, conforme o Evangelho de Lucas, não há lugar para a fuga para o Egito. Subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, à cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Enquanto estavam ali, chegou o tempo em que ela havia de dar à luz e teve o seu filho primogênito. Envolveu-o em faixas e o deitou em uma manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Versículos 4 a 7. Ora, havia naquela região pastores que estavam no campo e guardavam durante a vigília da noite o seu rebanho. E um anjo do Senhor apareceu-lhes. O anjo, porém, lhes disse: É que vos nasceu hoje na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em faixas e deitado em uma manjedoura. Versículos 8 a 12. E logo que os anjos se retiraram deles para o céu, diziam os pastores uns aos outros: Vamos já até Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Foram, pois, a toda a pressa e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E vendo-o, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita. E todos os que a ouviram se admiravam do que os pastores lhes diziam. Versículos 15 a 18. Quando se completaram os 8 dias para ser circuncidado o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. Terminados os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito será consagrado ao Senhor. E para oferecerem um sacrifício segundo disposto na lei do Senhor, um par de rolos ou 2 pombinhos. Versículos 21 a 24. Assim que cumpriram tudo segundo a lei do Senhor, voltaram à Galileia para a sua cidade de Nazaré. E o menino ia crescendo e fortalecendo-se, ficando cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, seus pais iam todos os anos a Jerusalém à festa da Páscoa. Quando Jesus completou 12 anos, subiram eles segundo o costume da festa. Versículos 39 a 42. Em resumo, contrariando o relato de Mateus, Jesus nasceu em Belém, foi circuncidado no 8º dia de vida, levado ao templo após a purificação de Maria, e seus pais retornaram com ele para Nazaré, onde já residiam, diferentemente do que disse Mateus, que afirmou que eles só foram morar em Nazaré por temerem Arquelau. Após isso, eles iam a Jerusalém todos os anos, até ele completar 12 anos. Não viveu nenhum tempo no Egito. O relato de Lucas não parece estar falando da mesma pessoa referida no relato de Mateus. A matança dos meninos é uma lenda que consta de mitologias de outros povos, como por exemplo Krishna, que foi retirado milagrosamente do alcance do rei que queria matá-lo, levando o rei a matar todos os bebês daquele local para que ele não escapasse. É uma coisa tão bárbara que, se fosse verdade, todos ou quase todos os escritores locais da época teriam registrado em suas obras. Ninguém dos que registravam os fatos daquele lugar falou de tal barbaridade, o que nos dá a certeza de que isso não aconteceu. No final das contas, sabemos que magos não eram reis e que um outro evangelho, além de não fazer nenhuma referência à visita de magos, desmente a fuga para o Egito e a matança dos meninos. Podemos afirmar que os magos e a matança dos meninos são lendas antigas de outros povos, replicada pelos criadores do cristianismo.